Oi, eu sou Kessiane Dutra, estou aqui com o Coapcast, Coap Lovers, apresentando o nosso primeiro episódio. E para esse momento maravilhoso, eu trouxe um representante importantíssimo da Coap, ele que é pai, é católico, é médico e está aqui hoje como presidente executivo da Coap. Para vocês, Dr. Montezuma Feitosa. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Vamos ter uma conversa aqui sobre o que traz a cooperativa, como surgiu a cooperativa e uma das minhas curiosidades, antes de eu te perguntar o que é Coap, é como o senhor conheceu o fundador, que não tem como deixar de falar sobre a base da cooperativa, não é? Primeiramente, agradecer esse momento. É uma honra para mim poder fazer parte desse quadro. Né? A pergunta traz um pouco dos primórdios, vamos dizer assim, do meu início no pré-hospitalar. E assim, eu conheci um dos fundadores, né, Dr. Newton Lacerda, logo na primeira oportunidade que eu tive de chegar ao Ceará e iniciar no meu mundo pré-hospitalar da medicina. E Dr. Newton foi quem me propôs a sair um pouco da linha do plantão apenas e entrar no campo da gestão. Então foi quando eu passei a fazer parte da cooperativa no seu dia a dia, entrando no quadro de coordenação de escala. Perfeito. E o que faltava, o que é a Coap, doutor? A Coap é um sentimento. A Coap é um sentimento, né? Eu cheguei logo após a formação, né? Inicialmente, depois eu posso falar um pouco aqui, eu primeiro adentrei ao mundo militar, né, como médico do Exército, e quando eu cheguei para fazer parte da cooperativa, eu fui surpreendido com o que ela entregava, né, num sentido de valor, num sentido de capacitação. E isso tudo me fez ver uma realidade que a Coap é enquanto cooperativa, enquanto empresa, enquanto entrega para o seu cooperado. Isso fez uma diferença muito grande no meu sentimento. E Coap, para mim, é isso. Perfeito. Já me responde a questão que eu queria olhar para o mercado. O que é que faltava no mercado quando a cooperativa surgiu? Surgiu o sentimento. O senhor acabou de explicar para a gente, né? Quando a Coap surgiu, eu não estava nos quadros da empresa. Mas é muito interessante falar nisso, porque assim, a gente pode falar de mercado, mas a gente pode falar de qualificação profissional. Foi uma situação pontual. O estado do Ceará, naquele momento, precisava, né, o SAMU foi criado para atender o litoral leste e, inicialmente, precisava de uma regularização desses profissionais. E a Coap surgiu numa necessidade do Estado, Ministério da Saúde, né, regularizar essa situação desses profissionais, que naquela época a Coap nasceu puramente médica. Em seguida a gente vai falar sobre outros assuntos que talvez eu conte um pouco dessa história de como a Coap passou a ser multiprofissional, que muito nos engrandece. E essa necessidade pontual de mercado, lá no começo dos anos de 2008, 2009, por aí, se confunde com o nascimento da Coap. A Coap se confunde com o surgimento do SAMU Ceará. Perfeito. Muito boa entrega, doutor. Muito obrigada. E olhando para esse diferencial da cooperativa, a gente vai falar agora do protagonista, o cooperado. Né? Olhando para o cooperado, o que é que a gente entrega? Eu sou cooperada, eu sou enfermeira cooperada e eu sou muito satisfeita em estar aqui. Mas vamos deixar bem claro o que é que a cooperativa hoje faz para o cooperado. Qual é o diferencial? Quem é esse cooperado aqui de dentro de casa? Olha, Cassiana, a pergunta, ela vai de encontro ao entendimento que a gente tem do cooperativismo de uma maneira geral. O cooperado, ele é dono. O cooperado, ele não está aqui para produzir apenas. O cooperado, ele não é um valor de hora que está lá inserido num contrato onde a gente entrega mão de obra. O cooperado aqui, ele é o protagonista. Ele faz parte da identidade da cooperativa. O cooperado, ele existe para a cooperativa existir.
o cooperado ele não serve à cooperativa. A cooperativa é que existe para servir o cooperado. Essa é a nossa essência. O nosso modelo, ele é bem intrínseco em mostrar aos nossos profissionais cooperados o quanto a capacidade técnica e a valorização dele é importante para a nossa existência. Perfeito, doutor. E quem é esse cooperado hoje? Quais as categorias que nós temos aqui? O nosso cooperado, como eu falei há pouco tempo, a Coap surgiu por uma necessidade pontual de uma regularização contratual. Isso foi, talvez, a identidade que fez a Coap se tornar diferente no mercado. O que mais me deixa engrandecido, o que mais me deixa satisfeito é eu poder chegar em qualquer lugar e apresentar a Coap como um modelo multiprofissional de cooperativismo. Nós nascemos puramente uma cooperativa de médicos, mas aquela necessidade do SAMU Ceará, naquele momento em que tinha o enfermeiro, o técnico e o médico dentro da ambulância, nos fez, logo em seguida, mudarmos o nosso estatuto. Além de sermos uma cooperativa médica, passamos a ser, aquele momento, com a cooperativa onde tinha também profissionais técnicos e enfermeiros. E para tornar isso mais brilhante, hoje a gente tem nos nossos quadros profissionais da nutrição, odontólogos, psicólogos, toda a rede, toda a cadeia de saúde necessária aos equipamentos de saúde. Então, o nosso cooperado hoje é o cooperado que tem um dinamismo dentro do modelo que o nosso, vamos dizer assim, contratante, o nosso parceiro necessita. E isso é o que mais engrandece a nossa cooperativa. É essa nossa equipe multiprofissional. Perfeito, doutor. Tá explicado porque eu sou apaixonada, porque eu sou uma Coop Lovers, né? Estamos em vários estados, sempre em expansão, sempre em crescimento. Hoje somos mais de 40 mil cooperados. O meu time é forte. Eu nunca ando sozinha. Você olha pra mim, a Kersiane, enfermeira cooperada, ela nunca tá sozinha. Ela tá com a equipe multi ali ao redor, sempre capacitada. E falando dessa capacitação, doutor, fala aqui pra mim o investimento que o senhor faz para esse cooperado. Olhando para ele, em que capacidade, o que é que o senhor traz, qual o recurso que a cooperativa hoje oferece para esse cooperado ir para o plantão seguro? Muito importante. Assim, enquanto cooperativa, enquanto modelo de entrega de profissional, eu tenho que ter uma capacidade técnica de qualidade dentro dos meus profissionais. O FATS, para a gente, que também não pode deixar de ser abordado, ele traz um componente muito importante enquanto NEP, que capacita aquele meu profissional, aquele meu cooperado. E o FATS, ele traz a possibilidade desse profissional também se qualificar. Não só pela entrega do NEP, mas fora da cooperativa, participando daquela formação profissional do nosso cooperado. Então essa entrega da cooperativa, esse modelo de cooperativismo, para a gente é muito importante, porque a gente tenta seguir o que o cooperativismo preconiza. Quer fazer e trazer esse sentimento do cooperado ser dono. Ele é o dono da cooperativa. Incrível, doutor. Centralizando de verdade no cooperado, né? E eu não poderia deixar de falar do que a Coap trouxe e através da Coap surgiu, que foram os outros negócios. Aqui a gente fala da cooperativa, mas eu, enquanto cooperada, se eu precisar ir numa unidade hospitalar, nós temos uma unidade hospitalar ao nosso dispor. Se eu precisar ir para uma clínica, de uma remoção, então, essa participação que a cooperativa tem, que a cooperativa oferece para o cooperado, essa segurança, ela existe, ela tem tomado esse conhecimento para cada cooperado que vem aqui no curso de cooperativismo, quer repassar dessas informações. Então a gente chega aqui, não cai de paraquedas. A gente entende o que é cooperativa, a gente entende o que é cooperação, a gente busca esse fortalecimento em todo esse conhecimento que a cooperativa traz pra gente. Eu tô caindo. Esse elo que você muito bem falou, cooperado, cooperativa, é uma busca diária nossa. A própria natureza do modelo cooperativista
muitas vezes falha, isso eu estou falando de uma forma global, na questão de mostrar ao cooperado qual o verdadeiro significado da cooperativa, porque ela existe. Para que ela está no mercado? Além de entrega de mão de obra, uma coisa que nos fortalece hoje no mercado são as nossas parcerias, são os nossos negócios, porque hoje a Coap, ela está presente em 8 estados do Brasil, ela tem um contingente de cooperados acima de 40 mil profissionais cooperados e nós temos, para o nosso orgulho, a nossa rede própria, certo? Que é um capital humano e também de localização e, vamos dizer assim, equipamentos. Equipamentos. Porque a gente entrega ao nosso cooperado a possibilidade dele ser atendido dentro da nossa rede, dentro da nossa estrutura e também produzir dentro dessa estrutura. Trazer a sua família para ser atendida dentro da estrutura que a cooperativa tem hoje dentro dos seus negócios, certo? Isso está presente em Fortaleza, no interior do estado e em outros estados do Ceará, ou do Brasil. Perfeito, 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 doutor. Aproveitando que a gente trouxe aqui a conversa para Fortaleza, para a capital, vamos falar dos contratos que nós temos aqui, quais os campos de atuação que o cooperado tem hoje aqui em Fortaleza? Vou voltar um pouquinho. A Coap, lá atrás, ela era uma cooperativa, ainda é, vamos dizer assim, pré-hospitalar. Atualmente nós somos uma cooperativa pré e hospitalar. Se a gente falar a nível de estado do Ceará, hoje nós estamos presentes na rede primária, secundária e terciária do estado e do município de Fortaleza. Nós temos a entrega de profissionais em todos os equipamentos da rede estadual e da rede municipal. Contratos esses que foram formalizados através de licitações, porque, no caso, a nossa maior entrega é para o ente público, mas nós temos também as nossas parcerias privadas. Exemplo, a Unimed, a Apvida, que são parceiros, são contratantes nossos dos equipamentos que nós temos de saúde. Eu tenho o técnico, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, o odontólogo, o farmacêutico e todas as outras categorias, como o médico, trabalhando nesses equipamentos, a nível do Ceará e a nível de Fortaleza e municípios do interior do estado. Isso é fantástico. A cobertura é fantástica. Eu posso até, como experiência, entrei ali no APH, consegui navegar ali no padrão de unidades básicas, de repente eu estava trabalhando na UTI, vendo a implantação dos maiores equipamentos que nós temos aqui no estado, que a cooperativa faz parte. E eu acabei lembrando, presidente, a gente falou dos campos de atuação do cooperado, a gente falou que o NEP prepara. Então, presidente, olhando para todo esse investimento que a Coap vem fazendo no profissional cooperado, no protagonista da cooperativa, a gente não pode deixar de mencionar o cuidado que o senhor tem, que a cooperativa tem com os contratantes. A gente pôde perceber, dentro de toda essa implantação, eu acompanho de perto, na toa que eu sou tão apaixonada, que quando a gente tem uma implantação, nessa implantação precisa de uma capacitação. Por exemplo, hoje a gente vai abrir, a partir de agora, o centro cirúrgico desse local. Vamos fazer uma capacitação técnica, vai lá com o NEP, conversa com as diretorias, produz esse roteiro, implementa, avalia. Nossos profissionais são todos profissionais de ponta, de alta qualidade. E a gente fica muito feliz em trabalhar nessa situação, né? Então, olhando para todo esse acervo que a Coap tem, que a Coap oferece para nós, os cooperados, o que é que o senhor me fala assim, olhando para o futuro? O que é que o senhor espera para a cooperativa? O que é que nós, cooperados, podemos esperar da cooperativa? A nossa essência é tornar um mundo mais saudável. Essa é uma frase constante dentro do nosso dia a dia. Enquanto empresa, eu gosto muito de dizer aos meus parceiros que nós temos a solução para o seu problema de saúde. Por quê? Porque nós somos um ecossistema em saúde. Eu entrego o que você precisar. Você tem que me apontar a sua necessidade, certo? A gente participa diariamente
de licitações. Essas licitações têm um objeto muito bem definido, que lá no final se resume em horas contratadas. Mas eu vou voltar um pouquinho à fita e falar justamente dessa entrega. A pandemia, ela foi um excelente laboratório, Perfeito. com todas as suas nuances que teve envolvida na pandemia, né? Infelizmente, eu não vou falar de situações pontuais, mas como laboratório dentro da área de saúde, ela trouxe uma expansão, certo? Dentro do que pode ser entregue na área de saúde. Um exemplo bem claro é a telemedicina. Muito me orgulha hoje a Coap ser uma das poucas que trabalha telemedicina com um sistema de entrega voltado para a telemedicina. Prontuário eletrônico, capacitação de profissional, acompanhamento, certo? Do paciente. A jornada do paciente. Né? A jornada do paciente, que é muito importante. E esse paciente, ele não fica solto, né? Vamos dizer assim, dentro de uma subjetividade. Ele tem todo um acompanhamento. E nós nos preparamos para isso. Isso foi uma nuance que veio dentro que eu acabei de falar, do que aconteceu nesse período, vamos dizer assim... Dentro do laboratório, exatamente. Estudo, né? Mas a gente tentou trazer coisas positivas dentro dessa situação que foi altamente negativa. Falando em ecossistema de saúde, o que eu tenho, você acabou de perguntar, você falou dessa questão pontual da nossa entrega do profissional altamente capacitado, a gente trabalha periodicamente, vamos dizer assim, religiosamente, essa capacitação. Muitas vezes, o contratante, ele me demanda uma necessidade. Eu trago essa necessidade para dentro da cooperativa. Vou dar um exemplo simples. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em profissionais de centro cirúrgico dentro da área de técnico de enfermagem. Certo? O mercado, vamos dizer assim, ele tem essa necessidade. A gente treina e capacita o nosso profissional de acordo com a necessidade do nosso contratante, seja ele público, seja ele privado. Por isso que eu faço questão de dizer que nós somos um ecossistema em saúde. O que for preciso, nós vamos atrás de fazer com que esse profissional participe dessa essência que eu acabei de falar, tornar o mundo mais saudável. Perfeito. Então, o que a gente espera do futuro é só o crescimento, inovação, transparência, governança, qualidade na entrega. O nosso profissional sempre ali, nosso cooperado, sempre sendo o protagonista da cooperativa, não é mesmo, doutor? Perfeito. O que muito me orgulha é que hoje a gente tem uma entrega muito clara e muito cristalina de situações em que, vamos dizer assim, nos faz sermos um diferencial. A nossa entrega enquanto governança, o nosso compliance que é seguido religiosamente, isso tudo para trazer uma situação, vamos dizer assim, cristalina para o meu contratante. Eu diminuo riscos e aumento a minha entrega. Perfeito. Uma cooperativa completa, uma cooperativa cheia de recursos, uma cooperativa que se ampara nas redes criadas por ela. E o senhor bem falou de telemedicina, eu não poderia deixar de dar minha palavrinha, outra paixão aqui, né, que é a telemedicina, com desenvolvimento próprio, tudo estudado em casa. Em casa, que eu digo, é para os cooperados, mas a gente não pode deixar de mencionar que a nossa plataforma, ela tem desenvolvimento europeu. Então, perfeito. Mais uma vez, atualizada, a cooperativa atualizada, os negócios atualizados, tudo numa função incrível, que é o cooperado, que é o sistema de saúde, um futuro cada vez melhor. O meu dia a dia, quando eu digo o meu dia a dia, não é o Montezuma, é enquanto cooperativa, é trazer credibilidade para o meu cooperado e para o meu contratante. Eu vou fazer aqui uma analogia. Hoje eu posso dizer que nós somos grandes, porque realmente nós somos. Nós somos uma realidade. Nós somos uma realidade. A Coap hoje, ela faz parte de um universo de mais de 40 mil profissionais, como foi pontuado aqui, e nós temos mais de 150, 160 contratos
rodamos hoje a nível de Brasil, em 8 estados do Brasil. Aí eu vou fazer uma analogia, diante da nossa grandeza, para a gente não superestimar, vamos dizer assim, e acharmos dentro, vamos dizer assim, dessa configuração de sermos grandes. Lá atrás, o Walt Disney, que é essa potência que é hoje, né? Lá atrás o Walt Disney usou uma frase célere, do tipo, tudo isso começou com um rato. Nós não podemos se esquecer dessa realidade, né? O Walt Disney, a potência que é hoje, tudo isso começou com um rato. E a cooperativa, a Coap, dentro dessa vanguarda de trazer novidades, do protagonismo do nosso presidente, ele trouxe para o nosso meio essa possibilidade do modelo cooperativista dentro do que ele tem que entregar. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que existem inúmeras cooperativas. Inúmeras. Mas eu muito me orgulho e faço questão de convidar não só o cooperado, como também o contratante, como também quem quer conhecer, a fazer parte do nosso dia a dia e vir conhecer a cooperativa. O que ela é, o que ela entrega. A cooperativa, ela existe e tem uma essência de pessoas. Ela está aqui para fazer a entrega do que o mundo do cooperativismo exige. Se fazer com que esse cooperado seja dono na sua essência. Perfeito, doutor. O senhor falou assim, eu, Montezuma, e aí eu pego o Montezuma, saio do doutor, do presidente e vou fazer aqui minhas cartas com o senhor, tá certo? Vai começar, olhando para essa dupla jornada. Vai começar as pegadinhas. Só um pouquinho, só pra gente brincar. Então, essa dupla jornada entre o pessoal, o profissional, que acaba tomando todo a dinâmica do ser, eu vou pedir para o senhor tirar aqui alguma cartinha dessas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Montezuma. O que você não abre mão? O Montezuma. Curiosidade para o Montezuma. Ó, eu me confundo muito com a vida da cooperativa. Apesar de eu não estar aqui desde a sua, vamos dizer assim, do seu nascimento, mas o meu dia a dia se confunde muito com o da cooperativa. Isso porque eu vivo a Coap de domingo a domingo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É difícil eu responder sobre o Montezuma sem envolver a Coap. O que é que eu não abro mão? Da credibilidade. Perfeito, doutor. Perfeito. E aí, a última, para encerrar aqui a nossa curiosidade, só mais uma. Agora vai para o médico. Um sentimento que o plantão te traz. São vários sentimentos, né? Principalmente a gente que vive vamos dizer assim, no pré-hospitalar, né? Na clínica, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Onde a gente tem no dia a dia, né, o paciente que muitas vezes está com a sua angústia, né? E muitas vezes um familiar envolvido. O que é que o sentimento que o plantão me traz? Primeiramente, eu vou falar não só de uma coisa, mas, se possível, de mais de uma. Primeiramente, de vida. Vida. Sim. Eu estou com a vida na minha mão. E muitas vezes eu tenho pouco tempo para agir e muito menos tempo para pensar. A gente falou muito aqui de capacitação profissional. Eu estou sendo um pouco longo na resposta, mas é porque não tem como não falar de plantão sem envolver vida e envolver o que você vai ter que entregar a esse paciente, que é justamente manter a sua estabilidade, a sua saúde, para que ele possa voltar para casa. Importante. Né? Para que ele possa voltar para casa saudável, rígido e sendo um cidadão ainda capaz, certo? E voltar a conviver com a alegria do seu seio familiar.
Que fantástico, doutor. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por estar aqui com a gente. Esse foi o Coapcast de hoje, com muito carinho, feito para vocês, feito para os nossos cooperados, feito para todos que estão aqui nos assistindo. Fiquem com Deus e até logo. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria aqui agradecer pelo momento, de muitos que virão, possivelmente. E eu queria finalizar fazendo um convite, né? Primeiramente ao cooperado. Venha nos visitar, compareça à sua cooperativa, a cooperativa que você é dono. Não só se sinta dono, mas faça parte dessa grandeza da cooperativa que é sua. Muito me orgulha poder dizer que eu tenho aqui profissionais multidisciplinar e muito me orgulha poder fazer parte dessa entrega, onde lá na ponta tem uma situação que muitas vezes é precária por uma ausência de saúde momentânea, mas a gente vai trazer e engrandecer cada vez mais para que esse cooperado se sinta capaz de estar fazendo parte dessa entrega da nossa cooperativa. Venha nos visitar e faça parte dessa vida. Esse é o Coopcast por um mundo mais saudável.